Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Política Internacional, numa semana em que vamos conversar com o encarregado de negócios da Embaixada de Venezuela, a quem dou as boas-vindas e agradeço por aceder ao nosso convite. Juan Carlos Fernandes, bem-vindo ao Política Internacional. Muito obrigado, Egna, pelo convite a teu programa Política Internacional e bem-vindo também à Embaixada da República Bolivariana da Venezuela em Moçambique. A República Bolivariana da Venezuela completou recentemente 209 anos de independência e Moçambique também completou agora recentemente 45. Qual é o balanço que faz, primeiro, do aniversário da Venezuela e do contexto em que a Venezuela completa estes 200 anos de independência? Sim, para explicar bem, a independência da Venezuela foi um processo que decorreu em várias fases. Antes que nada, é bom explicar que a Venezuela foi colonizada pelos espanhóis no século XV, em 1498 especificamente, após da chegada de Cristóbal Colón. E, bom, se implementou um processo em Venezuela onde, depois de 300 anos de colonização, um grupo de pessoas nativos em Venezuela, mas descendentes de espanhóis, tomaram a decisão houveram a oportunidade de declarar sua independência do reino da Espanha, não? Do imperialismo espanhol. Foi no ano 1810, 19 de abril de 1810, mas antes deles também tivemos algumas pessoas que intentaram fazer uma independência no nosso país, mas que todos os escravos, como muito importante daquela altura em Venezuela, como José Leonardo Chirino, o mesmo negro Andressote, que foi um líder muito forte da Venezuela, Wally Espanha, na parte dos blancos, e Francisco de Miranda, que para nós foi uma das pessoas mais importantes e prominentes da história do nosso país. E como um arquiteto da república que hoje temos na Venezuela. 1811, 5 de julho de 1811, é quando se faz aquela firma da Acta da Independência, que é o que celebramos normalmente o 5 de julho, que declarava já a autonomia da Venezuela como república e fazendo independência do reino espanhol. Naquela altura começou esse processo, mas a independência não chegou nesse momento, senão que decorreu um processo muito violento, de muitos anos, aproximadamente 10, 12 anos de guerras muito fortes, onde o exército do nosso libertador Simón Bolívar não só deu a liberdade ao nosso país, senão que também deu a liberdade a 5 nações que hoje conhecemos como Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. E, bom, é o que celebramos, não? O 5 de julho é quando começa o processo de independência da Venezuela, mas é finalizada com a Guerra de Carabobo em 1821, 24 de junho de 1821, onde já definitivamente a Venezuela termina de deitar os espanhóis das nossas terras e dar a liberdade completa ao nosso país. E 200 anos depois, em que contexto é que se comemoram estes 200 anos de independência na Venezuela? Estamos comemorando em um contexto como que está a afetar todo mundo também, como é o Covid-19, um processo onde a Venezuela ainda está a lutar, está a resistir contra um inimigo silencioso como é a pandemia, mas também resistindo o que são aquelas sanções e o bloqueio de um dos impérios mais fortes desta altura, como é os Estados Unidos, que tem imposto sanções criminais contra nosso país, que está a afetar o desenvolvimento normal das pessoas em Venezuela. E qual é a situação interna da Venezuela atualmente? Nós temos visto muitas notícias sobre a Venezuela, sobre a situação interna, não só de migração, mas a própria situação econômica inteira. Sim. Gostaria que desse uma explicação aos nossos telespectadores sobre o que é que realmente se está a passar em Venezuela e qual é a extensão da crise econômica. Para entender a situação atual também temos que ir um pouco mais atrás, mais que todo
quando, após a morte do presidente Chávez, no ano 2013, 5 de março de 2013, ele dá a sugerência ao povo, após de ganhar as suas eleições, em outubro de 2012, ele em dezembro faz o presidente Chávez, estou a me referir, faz uma sugerência ao povo, uma última aparição, onde ele faz a sugerência de que as pessoas escolham a Nicolás Maduro em caso de uma falta absoluta, como bem diz nossa Constituição no artigo 233, que fala em caso de a morte do Presidente da República. Hugo Chávez, nessa altura, já previa que provavelmente já tinha aquela previsão, não falou diretamente, mas já a pessoa mais ou menos sabia do que ele referia. Nicolás Maduro. Sim. Impulsou Nicolás Maduro de fazer umas novas eleições em caso de ele morrer. Infelizmente, o presidente Chávez morre o 5 de março de 2013, 3 meses depois daquela última aparição, e começa um processo eleitoral onde Nicolás Maduro concorre. Primeiro fica como presidente interino, depois da morte, sendo ele vice-presidente, e depois concorre como candidato, ganhando as eleições naquela altura com uma diferença muito curta. E o candidato opositor naquela altura, que foi Henrique Capriles Radonski, não reconheceu os resultados. Aí começou uma crise na Venezuela, porque o dia seguinte daquela eleição começou violências nas ruas. Ele não reconheceu os resultados e muitas pessoas da oposição saíram às ruas a fazer protestos, não? Bom, o presidente Nicolás Maduro, em muitas ocasiões, chamou ao diálogo com a oposição, concorreram algumas situações, alguns intentos de diálogo, muitas vezes também em vista de que a oposição não é um grupo homogêneo, sino que é um grupo heterogêneo, com distintos líderes, era muito difícil conseguir uma voceria com uma liderança forte que ajudara não só a pacificar as ruas, senão também a levantar o país. Depois deste processo, chega o ano 2014, com protestas muito fortes nas ruas, lideradas... Se calhar o início também de algum nível de começar-se a sair da Venezuela. Sim. Começam protestas muito fortes, lideradas por a oposição, um líder da oposição de extrema-direita, que chama-se Leopoldo López, que tinha como objetivo a saída. Por acaso ele nomeou aquele movimento como a saída do presidente Nicolás Maduro, não pela via eleitoral, sino pela via de outras vias, não, a via do golpe do Estado. Sim. Bom, começou também uma situação muito difícil na parte econômica. Os preços do petróleo estavam muito baixos, chegaram até $20 o preço do petróleo, depois que a Venezuela tinha alcançado 100, $120 o preço do petróleo, e afetou enormemente as pessoas dentro da Venezuela. É de mencionar também que o orçamento do nosso país, quase o 60%, está destinado para o tema social, o tema da educação, o tema da saúde. Está ainda recentemente ou naquela altura em 2014? Ainda se mantém, sempre foi um dos objetivos do presidente Chávez, desde o começo, mas mantém o presidente Nicolás Maduro. Bom, Venezuela vinha de alcançar, de ser um dos primeiros países em alcançar o objetivo do milênio, que tinha fechado a Organização das Nações Unidas. E, bom, o impacto dos preços de petróleo afetou enormemente a população venezuelana, mas também algum sabotagem interno da economia, sabotagem também de alguns empresários que começaram a esconder os alimentos, começaram a esconder alguns bens essenciais para as pessoas, e isso trouxe também um descontento da população, obviamente. Depois chega o ano 2015, que é um ano eleitoral, que são as eleições parlamentares em Venezuela. Nós não fazemos eleições gerais, sino que fazemos praticamente cada ano, fazemos eleições que normalmente decorrem no último trimestre de cada ano, não? Esse ano
concorreram às eleições parlamentares e a oposição ganha com uma enorme maioria, capitalizando aquele descontento das pessoas por falta das medicinas, por falta da comida, por aquele impacto que tinha dado os preços do petróleo na economia venezuelana, e capitalizam aquele descontento e ganham com 112 deputados, conseguem ganhar a Assembleia. 112 num total de quantos? De 167. 55 daqueles deputados são do partido do governo, mas, então, aquela coligação da oposição, eles têm a necessidade de fazer negociações internas para conseguir a presidência dentro do parlamento, que por lei, cada ano tem que escolher um presidente novo. Então, como é uma coligação, como já expliquei, não é um grupo homogêneo, um grupo heterogêneo de distintas matizes, a oposição começa a mudar das suas presidências. Começamos com algumas que procuraram o diálogo, como depois começou outra que procurou a violência, porque depende de cada partido, não? Então, segundo o partido que estava dentro da presidência, tínhamos um evento diferente em Venezuela. Relativamente ao relacionamento com o governo. Sim. Desde 2015, quando... Sim, algumas pessoas dentro da oposição estão em procura do diálogo, de uma saída eleitoral, mas temos outra parte que só procura a saída violenta. Mas essa parte que procura a saída violenta, a saída com golpe de Estado, é a parte que tem mais lobby, tem mais dinheiro, mais poder econômico e mais poder de controlar também os meios de comunicação, não só a nível nacional, sino a nível internacional também. E como é que foi esta visão, ou este parlamentarismo, ou este controle do Parlamento até a chegada do Juan Guaidó? Gostaria que comentasse isto, porque o Juan Guaidó hoje, mesmo num contexto em que menos países reconhecem como presidente, ainda há países que reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela, muito em paralelo ao presidente Nicolás Maduro. E a minha questão é como está agora a relação de poder e de estabilidade, e como é que se vê, até quando vai, por exemplo, a presidência de Juan Guaidó dentro do Parlamento? Sim, como já falei, cada ano a Assembleia da República tem que escolher um novo presidente. Pode ser o mesmo presidente, como não pode ser reeleito por os deputados, mas tem que decorrer aquele processo eleitoral. Juan Guaidó é um dos 112 deputados que foi escolhido para ser deputado da Venezuela. Juan Guaidó é um deputado do Partido Voluntad Popular, que foi o quarto partido de oposição que conseguiu mais votos. Por acaso não foi o partido com mais votos dentro da oposição, foi o quarto partido. E no ano 2019, ao começo do ano 2019, tocava o turno dentro daquelas negociações da oposição e tocava o turno para o Partido Voluntad Popular, que é o partido de Juan Guaidó. Juan Guaidó, antes de janeiro de 2019, ninguém conhecia, mas só como deputado, um mais do grupo de deputados, mas não tinha nenhuma liderança, não tinha nada. E é eleito pelos deputados para ser o presidente da Assembleia da República da Venezuela. Ele, fazendo uma má interpretação da Constituição, do artigo 233, que já tinha falado do presidente Chávez no ano 2013, que o artigo 233 fala das faltas absolutas, mas as faltas absolutas, segundo nossa Constituição, são a morte do presidente, sua demissão, a destituição por parte do tribunal, também incapacidade física ou mental, ou revogação do seu mandato por parte do povo. Nossa Constituição também estabelece que toda pessoa que tenha um cargo público, que seja eleita à metade de seu mandato, se não está a fazer bem, o povo tem o direito de pedir novas eleições para sair do poder. O presidente Maduro não fizeram Na sua opinião, o entendimento de Juan Guaidó, quando autoproclamou-se presidente, é que o presidente da República, Nicolás Maduro, preenchia algumas dessas condições
que estavam... Sim, ele fala do artigo 233, mas ele não lê o artigo 233. Quando as pessoas leem o artigo 233, fala de quais são as condições para sair. E essas condições não estavam previstas? Não estavam previstas. O que ele estava a falar foi que, como as eleições presidenciais do ano 2018, onde o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, não foram legais, segundo eles, porque a oposição não participou, mas não participou porque não quiseram, porque sempre foi aberto, assim como eles ganharam também a Assembleia, puderam ganhar também as eleições, mas o que acontece foi que depois, vou explicar um pouco mais atrás também, no ano 2017, depois daquela violência da rua de novo, o novo processo em 2017, o presidente Nicolás Maduro fez um novo chamado para eleições, neste caso para uma Assembleia Nacional Constituinte, que também está previsto cá na Constituição. E esta Assembleia Constituinte retirava algum dos poderes da Assembleia da República? Elas podiam coabitar tranquilamente, a Assembleia por sua parte, a Assembleia Nacional Constituinte por outra, mas também a Assembleia sempre estava a fazer leis que não estavam em benefício do povo. E não estando a Assembleia Constituinte, poderia anulá-las ou deixá-las por fora? Como é que era a relação entre a Assembleia Constituinte e a Assembleia da República? Era hierárquica ou não? Sim, é hierárquica porque a Constituição... Primeiro temos que explicar que na Venezuela temos 5 poderes. Temos o poder executivo, legislativo, judicial, cidadão e eleitoral. O poder eleitoral é um poder na Venezuela e cidadão que é o ombudsman, não sei como é, que é o fiscal geral, o procurador, acho que aqui é o homônimo. Temos 5 poderes e a Assembleia Nacional Constituinte está por encima até do presidente, porque é eleito pelo povo, vem pelas bases do povo da Venezuela. Então, se converte em um poder por encima dos outros 5 poderes. Então, não só está por encima da Assembleia Nacional, mas também por encima do Executivo e o Poder Judicial. Então, depois daquela eleição da Assembleia Nacional Constituinte, se faz um novo chamado a eleições de governadores, que estavam pendentes desse ano também. A oposição, pensando que podiam conseguir um grande número de governadores, o resultado foi totalmente diferente e o partido do governo conseguiu 20 das 23 governações. O mesmo aconteceu com as eleições das autarquias. O governo ganha mais de 90%, mas foi porque eles não quiseram participar em alguns casos e porque eles desmobilizaram também a seus seguidores, a oposição. Como desmobilizaram? Fazendo desprestígio do poder eleitoral, que estava comprado, que estava dizer as coisas que sempre diziam quando perdiam alguma eleição, não? Mas foi o mesmo poder eleitoral que estava quando eles ganharam os 112 deputados da Assembleia da República, porquanto não tem nenhuma validez. Depois dessas eleições de governadores, das autarquias, começa um processo de negociação em República Dominicana, um novo processo de negociação entre o governo e a oposição. Essa oposição que era liderada por Juan Guaidó? Não, João Guaidó naquela altura ainda não estava dentro da política venezuelana e dentro da oposição. Isso foi no ano 2017, final do ano 2017, começo de 2018. Aquele processo de diálogo foi acompanhado pelo ex-presidente da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero. Também foi acompanhado por o ex-presidente de Panamá, Martín Torrijos, e o ex-presidente da República Dominicana, Leonel Fernández. Nesse processo de diálogo, de negociação, um dos pontos que a oposição queria era avançar as eleições, não para final de ano 2018, senão fazê-lo por mais pronto, o mais breve possível. Antecipar, correto. Antecipar as eleições, achando que era o momento idôneo deles para ganhar a Nicolás Maduro. Ou seja, capitalizar o descontentamento que já existe. Exatamente, sim, exatamente.
era um dos pontos daquela negociação. Mas tinham outro, que era a liberação dos presos políticos, que eles chamam presos políticos as pessoas que fizeram violência nos eventos de 2014 e 2017, onde morreram muitas pessoas em Venezuela, que eram opositor, mas não quer dizer que, como são de opositor, são presos políticos, são pessoas que cometeram um crime e que têm que ser punidas, não? Um dia antes de assinar aquele processo de diálogo, um dia antes, horas antes, já estava a caneta na mesa com o papel para assinar, o líder da negociação da Venezuela, com o líder da oposição da Venezuela também. E eles recebem uma chamada que dizem que não podem assinar aquele papel. Isso foi muito mal para o país, ficou o presidente anfitrião ficou muito mal, ficaram mal os negociadores, foi todo mal, já estava a prensa em frente para assistir àquele evento histórico, porque por acaso nós precisamos uma oposição e um governo que trabalhem em conjunto para tirar o país em frente, mas a oposição não tem essa intenção. Depois daquele processo de diálogo onde a oposição não assina, os líderes que estavam a acompanhar os 3 ex-presidentes assessoram ao presidente Nicolás Maduro de cumprir com todos os pontos que estavam dentro do diálogo. E um dos pontos era avançar as eleições. Não para o final do ano de 2018, senão para o ano para maio. Fizeram em maio de 2018. A oposição não participou mais uma vez. Ganha o presidente Nicolás Maduro, 67% dos votos, 6.200.000 votos em total, e ganha e termina esse ano 2018 e começa 2019. Aí é onde entra João Guaidó, ao dizer que essas eleições não foram legais e ele tomar uma má interpretação do artigo 233 da nossa Constituição para autojuramentar-se como novo presidente da Venezuela. Depois que Juan Guaidó autoproclamou-se como presidente, muitos países reconheceram Juan Guaidó como presidente, muitos países deram apoio e continuam alguns dando apoio à presidência de Juan Guaidó. E a minha questão é, como está a relação de poder entre Juan Guaidó e o presidente Nicolás Maduro? E como é que tem sido a evolução deste relacionamento entre os dois? E qual é a perspectiva, no sentido de que nós temos uma presidência rotativa na Assembleia Nacional, quando termina, por exemplo, o mandato de Juan Guaidó, e o que é que se espera nos próximos tempos da Venezuela relativamente a este assunto? Sim, João Guaidó não tem poder nenhum da Venezuela. Todas as instituições respondem ao mandato do presidente Nicolás Maduro. João Guaidó não tem, por acaso, nomeado nenhum ministério na Venezuela para fazer, por exemplo, face à pandemia. Ele não tem ministério, mas ele sim nombrou embaixadores em os países que lhe reconheceram, não? Neste caso, o primeiro país em reconhecê-lo foi os Estados Unidos e, seguidamente, alguns países da União Europeia e países da região, como do Grupo de Lima, reconheceram a João Guaidó, mas o relacionamento ainda, em muitos desses casos, é com a Venezuela, porque temos países na Europa que reconheceram a João Guaidó, mas quando querem chamar agora para a Venezuela, falam com o presidente Nicolás Maduro, com o nosso ministro de Relações Exteriores, nomeado pelo presidente Nicolás Maduro. João Guaidó não tem um poder dentro da Venezuela. Ele tinha um mandato que começou em janeiro de 2019, fechava em janeiro de 2020 deste ano, como seu ano de presidência eleitoral, e tocava fazer a renovação ou um novo presidente da Assembleia, porque ele foi eleito. Neste caso, na Assembleia, escolheram um novo presidente, após um descontento daqueles 112 deputados da oposição, muitos deles com um descontento com aquele grupo que lidera João Guaidó, que é um daqueles grupos extremistas, e fazendo também denúncias de roubo, mesmo do dinheiro da ajuda humanitária, do dinheiro
de ativos que tem Venezuela no exterior, que estamos falando de que só do ano passado até hoje são quase 30 bilhões de dólares em ativos, em dinheiro e ativos, não? Como refinerias e outras coisas que tínhamos fora. São 30 bilhões de dólares. Muitas dessas pessoas descontentas também, porque são de oposição, mas não quer dizer que não sejam patriotas e que não tenham aquela sentimento a seu país. Podem ser tão descontentes com o presidente Nicolás Maduro, mas não podem estar de acordo com uma pilhagem como que estavam fazendo o equipo do João Guaidó. Se divide aquele grupo da oposição da Assembleia e decide nomear um novo presidente. Mas aqueles 55 que tinham o governo se juntam e nomeiam um novo presidente da Assembleia, que chama-se Luis Parra, que é de um partido da oposição, que chama-se Primeiro Justiça. Então, neste momento, o mandato de Juan Guaidó terminou. Ou seja, terminou. Como é que está a situação, por exemplo, dos embaixadores que foram nomeados por Juan Guaidó em praças europeias, nos Estados Unidos? Como é que está essa relação? Ela ainda tem embaixadores na Europa, mas muitos deles também já renunciaram, porque não estão de acordo com a política que ele está a levar de pilhagem, de roubo aos ativos que tem a Venezuela. Eles mesmos estão a ver o que aconteceu. O embaixador que ele nomeou em Colômbia fez uma roda de imprensa onde fez uma denúncia muito forte sobre João Guaidó e sua equipe. Ele diz: eu sou opositor, mas não posso estar de acordo com aquelas coisas que ele está a fazer. Ele ainda mantém embaixadores em Venezuela, mas as embaixadas, a sede das embaixadas na Europa, em América Latina, do Grupo de Lima, ainda são pessoas que foram nomeadas pelo presidente Nicolás Maduro e reconhecidas pelos governos, por aqueles governos, não? Muito obrigada, Juan Carlos Fernandes. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte, onde continuaremos a analisar a situação da Venezuela interna e também internacional. Voltamos até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte, onde falaremos da relação da Venezuela com os seus vizinhos, principalmente o Grupo de Lima, que é o principal grupo opositor da situação na Venezuela, e também dos refugiados que começam a povoar quase todos os países da América Latina. Juan Carlos Fernandes, a Venezuela tem talvez a maior população refugiada ou pelo menos migrante na atualidade na América Latina, e a questão que lhe faço é como é que tem sido a gestão não só deste número de venezuelanos que cada dia que passa continuam a abandonar a Venezuela, mas o relacionamento com os países que têm estado a receber estes cidadãos. Sim, são números que podem ser discutidos, não? Podem ser revisados, porque nós temos nossa principal fronteira, ou a fronteira mais ativa que tem a Venezuela, é a fronteira entre Colômbia e Venezuela. São quase 2.200 quilômetros que partilham entre a Venezuela e a Colômbia, e tem 2 ou 3 pontos que são muito fortes de troca comercial entre os dois países. Normalmente, depois daquela situação de uma escassez provocada, da falta de medicinas, da falta de alguns alimentos, venezuelanos iam até Colômbia, mas voltavam no mesmo dia, que é uma dinâmica normal que acontece nas fronteiras do mundo. Acontece mesmo aqui em Moçambique, muitas pessoas vão para a África do Sul, voltam no mesmo dia, fazem algumas compras, é um processo normal. Mas temos que também falar que muitas pessoas também saíram. Países como Chile, como o Brasil, como a Argentina também têm números extremamente altos de... Sim, chegaram muitas pessoas até lá, mas não são aqueles números que estão a falar como o maior número de refugiados. Nós temos que lembrar que em Colômbia tiveram uma crise armada por várias décadas, onde muitas dessas pessoas chegaram até a Venezuela. No mesmo caso, com as ditaduras que aconteceram na América Latina, chegaram até a Venezuela e temos pessoas de distintas nacionalidades, não? Temos pessoas de Equador, temos pessoas de Colômbia, temos pessoas de Peru, mas de Colômbia, só de Colômbia, nós temos números de 5 milhões de colombianos que ainda estão a viver na Venezuela. E pessoas com doble nacionalidade
que voltaram a seus países, que são contados também como uma migração venezuelana. Ou seja, acredita que os números são veiculados sobre o número de migrantes venezuelanos nos países da região podem estar super... Sim, podem estar. Nós estávamos a assistir números de alguns governos da região que falavam de quase 200.000 pessoas por dia, mas quando você olha aqueles números, diz, olha, se é a esse ritmo, a Venezuela não tem população. A Venezuela vai ficar sem população daqui a 2, 3 meses, porque o número de pessoas que eles falam que estão a chegar lá não coincide com a população da Venezuela. Então, nós não estamos a negar agora aquela migração que saiu da Venezuela. Muitos deles era com trabalho temporal, faziam um trabalho temporal e voltavam também a seu país. Faziam um dinheiro fora, voltavam a seu país. E bom, essas pessoas sempre contavam como que ficaram lá. Eles contavam as pessoas que saíam, mas não as pessoas que entravam à Venezuela. Mas agora está a acontecer também uma situação muito curiosa, depois da pandemia do Covid-19. Agora, o epicentro da pandemia, acho que está na América do Sul. Temos países muito afetados como a Colômbia, Brasil, Peru, Chile, que têm números muito altos de Covid-19, e as pessoas da Venezuela que emigraram aqueles países estão a voltar. Por acaso, os números de Covid-19 em Venezuela estavam muito estáveis, a curva estava controlada pelas autoridades sanitárias e se fecharam as fronteiras terrestres e a fronteira aérea para controlar o número de pessoas contagiadas. Mas, como já falei, no caso da Colômbia, são 2.200 quilômetros que partilhamos de fronteiras. O controle da circulação é mais difícil. É mais difícil, está fechada a fronteira legal, mas eles procuram ir pelos matos. As pessoas então estão a voltar milhas. E essas pessoas normalmente têm que ficar em um dos pontos que o governo deixou para essas pessoas para fazer uma quarentena muito perto da fronteira. Depois de dar negativo em certos dias, vão para suas distintas regiões. Mas muitos deles estão a entrar pelos matos de maneira ilegal e vão para suas casas e contagiam. Depois daquela ação, os números da Covid-19 na Venezuela estão a subir. Hoje temos quase 10.800 casos com 100 mortos, mas são pessoas que voltaram daqueles países, não, de Colômbia, Equador, mesmo no Brasil, não. Se está dando aquele efeito contrário. Ou seja, que as pessoas estão a voltar à Venezuela. Estão a voltar, porque essas pessoas não podem ser contadas como uma migração fixa, porque é uma migração que vai e vem. São trabalhos temporários que eles têm e depois voltam para o seu país para levar o dinheiro que eles fizeram em seus outros países, não? Outro tema sobre a crise venezuela tem a ver com a criação do Grupo de Lima durante a crise ou no auge da crise, que é um grupo de pressão, não só ao governo venezuelano, que tem estado a cercar politicamente a Venezuela no sentido de forçar uma mudança. Como é que está hoje, por exemplo, a questão de como é que vive a Venezuela num contexto em que quase todos os vizinhos têm uma posição contrária relativamente ao governo e influenciam em vários fóruns internacionais sobre a situação da Venezuela? É assim, depois da publicação do livro de John Bolton, dá luzes de como foi que surgiu aquele Grupo de Lima, não? Foi um grupo que foi criado para mudar do poder ao presidente Nicolás Maduro. É a única intenção que tem aquele grupo. Não procura integração, não procura ajuda, não procura outra coisa. O único que procura é fazer pressão, buscar sanções para o nosso país e pressão diplomática, pressão comercial, pressão de todo tipo, mas são os primeiros que estão a falar de que estão a receber muita população venezuelana, migrações e tal. Mas você acredita que os países do Grupo de Lima estejam a conspirar diretamente contra estão a conspirar. Foi o objetivo principal da sua criação, e eles falam normalmente que sim, quando eles fazem reuniões do Grupo de Lima, o principal ponto é Venezuela. Não tem outro objetivo. O objetivo principal é mudar
do poder ao presidente Nicolás Maduro. Um aspecto importante que eu queria que avaliasse, ou pelo menos nos explicasse se isso tem influência específica, é que há uns anos, mesmo até durante a presidência de Hugo Chávez, quase todos os governos da América Latina eram governos de esquerda e que tinham algum nível de relacionamento bem mais próximo com a Venezuela. Hoje, quase todos os países do Grupo de Lima são grupos de direita. Acredita que esta seja uma conspiração de governos de direita contra o único governo que continua no poder na Venezuela de esquerda? Ou existem razões mais do que suficientes para que o Grupo de Lima tenha preocupações genuínas com a situação da Venezuela? Indiscutivelmente, o objetivo é mudar do governo a Venezuela, porque é o único país de esquerda que está, não? De esquerda anti-imperialista, como nós falamos. O Grupo de Lima tem esse único objetivo. Naquela altura, quando estava o presidente Hugo Chávez, se criaram um mecanismo de integração regional, como a Unasur, a Mercosul estava muito forte, está ainda o ALBA, que compunham países como Bolívia, Equador, que agora Bolívia, depois do golpe de Estado ao presidente Evo Morales, e agora também integra o Grupo de Lima, não? Então, o Grupo de Lima é um grupo ideológico que tem como missão mudar o governo a Venezuela. Esse Grupo de Lima, ao igual que a Organização dos Estados Americanos, tal como fala John Bolton, tinha a intenção de procurar essa mudança de regime em Venezuela. E essa era a aproximação. Como é que se processou a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos? E como é que isso influencia, por exemplo, o posicionamento político da Venezuela num contexto como este? Essa é uma boa pergunta, porque a Venezuela não foi suspensa da Organização dos Estados Americanos. Venezuela saiu daquela organização. Comunicamos à presidência e ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, no ano 2017, a intenção de sair daquela organização. E por que razão comunicar? A razão é por a violação da mesma carta da Organização dos Estados Americanos, que procurava a não intervenção em assuntos internos, procurava a integração, e são dos objetivos que não estavam a cumprir a Organização dos Estados Americanos. John Bolton fala em seu livro que eles reviveram uma organização que já estava morta, como a Organização dos Estados Americanos. São palavras textuais no livro de John Bolton, que para tratar de mudar o regime da Venezuela. Nós, quando olhamos as declarações do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, ele só fala da Venezuela. O único país que tem problema na América Latina e na América toda é a Venezuela. Temos países que acontecem coisas, protestos, fazem protestas, as pessoas procurando algum direito social, mas como são de direita, o Luis Almagro não fala, não emite nenhuma declaração, porque o único objetivo que ele tem é mudar de regime da Venezuela. E falando em John Bolton, como estão hoje as relações com os Estados Unidos da América? Principalmente porque a Venezuela considera que os Estados Unidos são a principal causa da sua crise, não só econômica, mas também política, devido ao seu nível de intervencionismo. E a minha questão é como estão as relações entre a Venezuela e os Estados Unidos hoje, nisto? Sim, hoje não temos relações diplomáticas nem políticas. Não temos embaixada, porque foi roubada por acaso. A embaixada da Venezuela nos Estados Unidos foi roubada por aqueles embaixadores, o grupo de embaixada de Juan Guaidó. Ou seja, a embaixada nos Estados Unidos é ocupada pelo embaixador de Juan Guaidó. Foi ocupada, mas foi ocupada pela força. Em uma violação do direito internacional e da Convenção de Viena e tudo, não? A relação não é boa. Nós temos com os Estados Unidos, desde o ano 2015, mais que todo, sempre tivemos, nos últimos 20 anos, relações complicadas, mas sempre tínhamos um nível de comunicação, um nível de troca comercial. Mas desde o ano 2015, após a ordem executiva que assinou
o presidente Barack Obama, onde nomeia a Venezuela como uma ameaça extraordinária e inusual para a segurança dos Estados Unidos, começou aquela situação mais difícil. Diplomaticamente, o presidente Nicolás Maduro falou uns minutos com Barack Obama, lembro, na Cumbre das Américas, que foi celebrada em Panamá, mas aquela ordem ficou assim e é renovada anualmente, cada ano. O presidente Donald Trump continua aquela política, mas ainda muito mais forte. São sanções criminais, são sanções que já não só, eles falam que são sanções para o regime ditador, o regime de Nicolás Maduro e seus militares e tal, mas são sanções que estão a chegar a todas as pessoas. Por quê? Porque a Venezuela é um país que tem a maior reserva do petróleo do mundo. Tem uma das reservas de gás mais importantes do mundo, as reservas de ouro também mais importantes do mundo. E a Venezuela, por exemplo, não pode vender seu petróleo, porque o governo dos Estados Unidos considera que a Venezuela está a traficar petróleo, mas normalmente todos os países podem vender as matérias-primas que eles podem ter nas suas terras, mas dentro da visão da criminal dos Estados Unidos, a Venezuela está a fazer um contrabando, a fazer uma coisa legal com seus recursos, não? Então, as sanções já chegaram, afetam a alimentação do povo, afetam a saúde do povo. Se a Venezuela quer fazer uma compra para uma medicina na Europa, em qualquer outro país da América que tenha aquela medicina, não é possível porque o sistema financeiro internacional não deixa. As Venezuelas ainda com dinheiro não deixa fazer aquela compra. E é muito complicado, as sanções estão a afetar socialmente a todo o povo venezuelano. E como é que são assegurados os interesses dos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos se não existe mais uma embaixada? Nós ainda temos a embaixada em México e temos a embaixada em Canadá, e os venezuelanos normalmente que estão nos Estados Unidos têm que trasladar-se a esses países para fazer alguma tramitação consular. Desde que começou a crise e este azedar de relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, há setores internacionais que consideram que se calhar o que mantém a Venezuela em pé é a intervenção da Rússia. Como estão as relações entre a Venezuela e a Rússia e como é que a Rússia tem intervido em benefício do interesse venezuelano? Sim, bom, a relação Venezuela com Rússia está um bom momento. Quando os médias internacionais falam de que só estamos em pé só por Rússia, não é verdade. A Venezuela tem parcerias com muitos países do mundo, muitas potências, não só a Rússia, temos também a Turquia, temos a China, Cuba, que apoiam muito forte a Venezuela. Segundo as grandes corporações de comunicação a nível internacional, eles falam que é a nível militar, mas não é assim. Nós temos com distintos parceiros do mundo trocas comerciais, temos troca de experiência na parte agrícola, na parte mineira, na parte industrial, na parte comercial, e com Rússia é assim, não, mas também não é segredo que a Venezuela tem uma cooperação militar com Rússia, como um direito soberano do nosso país. E essa cooperação militar tem garantido, por exemplo, a defesa da soberania dos interesses neste momento em que a Venezuela, por exemplo, não pode comprar armamento, não pode fazer transações internacionais. Como é que isto funciona? Sim, normalmente quando se compram aqueles tipos de armamentos, sempre precisam uma manutenção que estamos a fazer com Rússia, estamos a trabalhar muito bem. A diferença dos Estados Unidos, a Venezuela também tinha adquirido alguns armamentos dos Estados Unidos e por causa do bloqueio, não só agora, estamos a falar do ano da década do 2000, eles não vendiam aquelas peças que foram adquiridas nos Estados Unidos e uma parte foi considerada um bloqueio a nosso país. Então, como é que nós compramos
um produto e não se faz uma manutenção, mas pode ser não só na parte de militar, sino também em outra área, pode ser na parte da saúde, que acontece hoje mesmo com aqueles instrumentos que são utilizados para detectar o cancro, tomógrafos, são peças que são produzidas afora, em outros países, e a Venezuela não tem acesso àquelas peças que sim, a garantia, não temos acesso. Então, com a Rússia, estamos a trabalhar muito bem. Nós, anualmente, estamos a fazer uma comissão bilateral de alto nível que chega a distintas áreas, como já falei, na parte agrícola, parte mineira, farmacêutica. Nós temos recebido agora também medicinas por parte da Rússia, medicina que é a diálise para pessoas com diabetes. Estamos a receber aqueles medicamentos da Rússia, não conseguimos fazer as compras em outras partes e a Rússia está solidariamente a vender a nosso país aqueles produtos. Regionalmente, a Venezuela encontra-se de certa forma distante de todos os outros países, encontra-se de certa forma também dividida entre os grupos regionais, principalmente com organizações de Estados americanos que falamos que... E como é que está a relação ou o trabalho da Venezuela, por exemplo, nas Nações Unidas? Como é que é, por exemplo, a política externa em foros internacionais como as Nações Unidas? Se dentro da região já sabemos que há um bloqueio, há menos interação entre a Venezuela e os países da região, desde o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos, a ALBA já não tem tanta relevância. Tivemos agora o problema com a Bolívia, o Unasur também, porque depende muito da atividade da própria Venezuela, também não tem grande relevância. Como é que está a relação da Venezuela ou o funcionamento da Venezuela dentro das Nações Unidas? Bueno, com o ALBA, só para explicar bem, com o ALBA, nesta altura do Covid-19, tivemos há pouco uma reunião entre o presidente Nicolás Maduro com os líderes do Caribe, com os líderes da Cuba, o presidente da Cuba, o presidente da Nicarágua, onde explicaram elevar a troca de experiências, a cooperação, a solidariedade no marco da pandemia de Covid-19, não? No caso da Organização das Nações Unidas, Venezuela tem um papel muito ativo. Venezuela foi membro do Conselho de Segurança entre os anos 2015 e 2016. Não permanente, foi eleito como membro não permanente. O ano 2019, em meio daquela discussão de que se reconheciam ou não reconheciam ao presidente Nicolás Maduro, Venezuela foi eleita. Venezuela, estamos a falar do governo do presidente Nicolás Maduro. O governo foi eleito para fazer parte como membro do Conselho de Direitos Humanos, onde a Venezuela teve 102 votos dentro das Nações Unidas, o que quer dizer que é falsa aquela ideia de que a comunidade internacional apoia João Guaidó, é falso. No ano passado foi demonstrado. E temos também um papel muito importante, muito ativo, no que foi a presidência do Movimento de Não Alinhados. Venezuela teve a presidência entre os anos 2016 e 2019, entregamos o ano passado também a Azerbaijão e tivemos aquela atividade, a liderança dentro do Movimento Não Alinhados para procurar a solidariedade entre os povos do Sul, entre os povos sem hegemonias e a cooperação, a troca comercial entre os povos do... Uma penúltima pergunta tem a ver com a Comissária para os Direitos Humanos, que foi a antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet, em que tiveram alguns problemas com a Venezuela por causa da questão justamente dos direitos humanos. E a minha questão é como é que está essa situação atual, relativamente primeiro às visitas e aos relatórios que a Comissária para os Direitos Humanos foi fazendo em relação à situação da Venezuela, mesmo para ter. Sim, nós tivemos algumas diferenças com aquele relatório que fiz a alta comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, com o relatório que fiz, porque nós levamos a ela para explicar como foi o processo, como as sanções estão afetando ao povo venezuelano, e ela, finalmente, já reconhece que as sanções afetam
o normal desenvolvimento do país, que afeta direitos humanos como a medicina, o acesso à saúde, o acesso à alimentação, que vem por causa daquelas sanções. Nós estamos trabalhando muito de perto, nossos gabinetes em Venezuela estão trabalhando muito de perto com o gabinete da alta comissária para, com aquelas recomendações que ela fez, poder resolver e poder avançar nos próximos meses. Uma última questão tem a ver com a política externa da Venezuela em relação a Moçambique. Como é que vai? É verdade que a Venezuela está em crise, algumas dos projetos que Moçambique e Venezuela tiveram que ser protelados, e a questão é como é que está a relação entre Moçambique e a Venezuela neste momento? Sim, bom, Venezuela e Moçambique estabeleceram relações no ano 2008, é uma relação 2005, perdão, é uma relação muito jovem, mas ainda assim já hemos conseguido alguns frutos dentro da relação entre os dois países. Moçambicanos já foram formados na parte da medicina em Venezuela e desporto. 23 moçambicanos foram até Venezuela, já voltaram, estão integrados acá no sistema de saúde de Moçambique e na parte desportiva do país. Além disso, também a Venezuela, com um programa que foi ideado pelo presidente Hugo Chávez, se fez o programa Apadrinha uma Escola em África. A Venezuela apadrinhou uma escola aqui em Maputo, que é a escola Machaquene Covo, que mudou a vida das crianças daquela escola, não só na parte de infraestrutura, senão também com o fornecimento de materiais escolares e tudo aquilo, não? Venezuela já assinou também com Moçambique alguns acordos de reconhecimento de títulos universitários, não só para aqueles que foram formados em Venezuela, senão também os que vão formar nos próximos anos. Nós temos pensado também enviar para a Venezuela 20 jovens moçambicanos para ser formados em medicina, na parte energética, na parte alimentar, e bom, que vai incrementar, acrescentar ainda mais o relacionamento entre nossos países. Além disso, também, após o aparecimento de gás de Moçambique, Venezuela, como já falei, tem quase 100 anos explotando hidrocarbonetos. Petróleo e gás são das grandes reservas que nós temos lá e já nos converte em parceiros naturais que vamos a trocar experiência em distintos fóruns internacionais, em distintas organizações, e vamos a começar a trabalhar, temos que começar a trabalhar muito mais de perto nessas áreas energéticas, não? Muito obrigada, Juan Carlos Fernandes, encarregado de negócios da Embaixada da Venezuela, por fazer parte do nosso Política Internacional. Recorde-se que a Embaixada da Venezuela está sem um embaixador desde há quase 1 ano e 8 meses. Muito recentemente teremos novas notícias sobre esta embaixada. Voltamos na próxima semana para um novo Política Internacional. Até lá!